Fala, rapaziada do DNA Tricolor, mais um vídeo aqui. Hoje tô com um convidado aí, primeiro convidado do nosso canal, já que eu tô sem meu pai aqui, hoje não pôde fazer o vídeo com a gente, o Luizão tá aí, para comentar sobre esse São Paulo 2 Sport 2, primeira rodada do segundo turno aí do campeonato, um jogo que ia se caminhando por um jogo péssimo, ficou bom no final, né, Luizão? Ficou bom no final. Valeu pelo convite aí, Mikael. Bom, prazer estar aqui. Eu que acompanho, tenho acompanhado aí os últimos vídeos, né? E, pô, foi um sufoco. São Paulo começou muito mal o jogo. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso ao longo do vídeo. Mas um resultado bom. Um resultado que no final foi bom, pela circunstância, pelo contexto. E foco na terça-feira, né? Eu acho que desde o começo o foco já era na terça-feira. E vamos ver o que vem pela frente. Acho que pela escalação, acho que o São Paulo inteiro, né, a torcida também está totalmente mobilizada para o jogo de terça. Acho que pela escalação que a gente viu, um empate seria bem-vindo, né? A gente viu um jogo que o São Paulo começa ali já, no começo do jogo, com uma falha inacreditável do Yang, primeiro jogo dele, que já dá uma desmotivada para o resto do jogo, né, pra gente. Mas depois o Yang mesmo, acho que fez um jogo seguro depois disso. E o São Paulo conseguiu depois, só no segundo tempo, se recuperar. A gente vai passar um pouco pelo primeiro tempo. O que você achou mais ali do time que começou? O time que começou, me agrada a formação com uma linha de quatro lá atrás. Era algo que eu já queria que o Crespo ele introduzisse isso no São Paulo. Na primeira passagem dele, a gente teve pouco disso. Eu acho que tem alguns jogos contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, que ele poderia ter aberto mão da linha de três, colocado um homem ali a mais no ataque, tirado um zagueiro, colocado um ponta ali para fazer com que o time ficasse mais ofensivo. Eu gostei da tentativa, mas achei a dupla de ataque não funcionou. Não funcionou a dupla de ataque ali com o Tap e com o Dineno. O Acho que Ferreirinha até tentou alguma coisa. muito mais pela qualidade dos dois, né? Tanto pelo Dineno, ele que por enquanto não mostrou muita coisa, e o Tapia, que hoje fez um jogo ridículo. Ridículo, foi péssimo o jogo, acho que foi o pior em campo. O Ferreirinha me agrada pela esquerda, o Ferreirinha foi o que ele não fez um bom jogo hoje, mas eu acho que é a posição dele, Sim. a que otimiza o potencial dele ali. O Dineno teve uma bola, não mais do que isso no jogo todo, e foi a bola que ele poderia ter feito algo diferente e fez o que fez, né? Ele poderia ter Foi logo, acho que conduzido no mais, primeiro lance do jogo ali, né? poderia ter conduzido mais a bola, poderia ter feito qualquer outra coisa menos do que ele fez, que foi tentar chutar de fora da área ali, foi um chute desastroso. E o Tapia ali pela direita é um cara que fisicamente é um pouco acima, talvez. A gente espera aquela garra chilena, aquela garra do sul-americano, mas que ele não entregou, não tem um contra um, não tem a qualidade ali numa jogada individual e foi abaixo. Acho que foi o pior em campo. E O aí, Tapia, ele já foi mal pela direita, né? Que foi por onde ele começou o jogo, e depois que ele foi para a esquerda, pior ainda, né? pior ainda. Exatamente. Eu acho que no primeiro tempo, o grande desafogo do São Paulo estava sendo o Rodriguinho, era quem estava tentando ali algo diferente, quem estava tentando ali ser o líder técnico do time. Esperava isso do Ferreirinha, que acabou tentando uma jogada ou outra, mas eu acho que ele se escondeu na maior parte do jogo. E aí eu acho que o Rodriguinho ele sai no intervalo muito por conta do jogo de terça-feira do que pelo que ele estava entregando, né? Eu acho que ele era o mais lúcido ali no primeiro tempo, era quem estava tentando algo diferente, era quem estava tentando a jogada individual, mas eu acho que o time como um todo não estava acompanhando ali o desempenho dele. Eu concordo. Eu acho que terça-feira tem uma grande chance do Rodriguinho começar. Tinha achado antes do jogo, né? Pelo Alisson ser poupado, pelo Marcos Antônio ser poupado ali. Tinha na cabeça que talvez ele fosse começar com o mesmo trio do meio de campo que ele começou na última terça, mas pela saída do Rodriguinho, que não foi mal, fez um bom jogo no primeiro tempo, eu acho que ele tem grandes chances de começar na terça-feira, que é o grande jogo aí de São Paulo no ano. E o São Paulo, ele tomou 2 gols, né? O primeiro
comecinho do primeiro tempo, o segundo no comecinho do segundo tempo. São Paulo que voltou para o segundo tempo com o Lucas, né, no lugar do Rodriguinho. E ali eu pelo menos, né, vendo o jogo, falei, pô, aqui acabou o jogo, né? Acho que o time jogando mal, a molecada da base, o time não conseguia criar nada. Todo mundo achou que o São Paulo o jogo já tinha ido pro saco. E aí entrou aos 12 minutos do segundo tempo o Henrique, no lugar do Ferreirinha, que você disse, né, que estava pela esquerda. Até no primeiro tempo, algumas jogadas ele forçou um drible ou outro, mas não fez um jogo legal. Para mim, o Henrique que foi o ponto chave aí de mudança para o jogo de São Paulo. Ele e o Lucas ali fizeram o São Paulo mudar da água para o vinho ali no segundo tempo. Um jogador que não teve quase nenhuma chance. Acho que o segundo jogo dele, talvez pelo profissional aí, teve poucos minutos e mudou o jogo completamente para São Paulo. Eu acho que a grande notícia do dia, assim, é a entrada do Henrique, né? Ele entrou muito bem, ele foi o grande destaque para mim da partida. Todas as jogadas que ele tentava ali algo individual, ele tentava ali algo vertical ali, ele tentava a jogada para frente, ele tentava algo de diferente, coisa que faltou no primeiro tempo, né? Tentou uma tabela ali com o André Silva, tentou triangulações ali com o André Silva, tentando acionar o Lucas também. Fez uma boa partida, uma boa dupla com o Mike pela direita também. Eu acho que eles tiveram boas trocas ali. Eu acho que é Tem o o Mike, grande. acho que ele cansou um pouco, né, no segundo tempo. Talvez se o Mike tivesse um pouco mais inteiro ali, ia ser bem melhor. O Mike, alguns lances, parecia cansado já ali. Ele estava subindo um pouco atrasado, ele estava ali mais desgastado, acho que normal pela idade também, né? O Henrique, ele jogou a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, acho que nem jogou os 90 minutos, ele jogou acho que uns 65 minutos, 60 e tantos minutos, e jogou pela esquerda, que não é a dele, né? Não é o forte dele. Teve uma... Entrou no finalzinho contra o Bahia, acho que a gente nem pode considerar, mas ele fez uma boa partida contra o Talheres também na Libertadores. Ele já tinha entrado bem, já tinha Sim. feito ali algumas jogadas individuais também. E é um cara que é meio inexplicável ele não ter tantos minutos assim. Ele tem menos minutos do que o Tapia, por exemplo, que acabou de chegar. É Então, isso que eu ia falar. É uma coisa que me indigna muito. Eu não fico indignado, às vezes, de um cara da base não ter tanta oportunidade. Porque, sabe, é difícil, é uma nova adaptação. Mas me incomoda um cara que nem o Tapia chegar, jogar tantos jogos assim, não como titular, mas jogar tantos jogos em sequência, ele entra praticamente todo jogo. E o moleque da base que nem o Henrique, que não é possível, que hoje foi primeira vez que ele foi bem. Nos treinos ele não consegue ir bem em nenhum treino. Não tem uma exato. chance. Me indigna um pouco. Não, exato. O Henrique ele foi muito bem, ele individualmente é muito bom, e ele é criado à base. Até na transmissão, eu vi o jogo na Cazé TV, eles falaram, cara, a molecada de Cotia vive o São Paulo, eles sabem o que é o São Paulo, eles sabem o que significa jogar no São Paulo, eles têm o DNA do time, eles sabem ali o que eles estão fazendo. E aí você contrata um estrangeiro que não teve minutos no River Plate, não estava sendo aproveitado lá, e por que aqui ele vai servir, sabe? Por que você vai olhar para o banco e falar, não, quem vai resolver vai ser o Tapia? Não é esse cara, então ele E vai... não é uma posição tão carente como, por exemplo, algumas rodadas atrás, o São Paulo trouxe um lateral direito para jogar ali com o Cédric, né, revezar com o Cédric. Não, é uma posição que o São Paulo estava tendo alguns atletas. O Lucas Ferreira, que acabou de ser vendido, tem o Henrique, então é uma posição que não era tão escassa assim para o São Paulo ir atrás. Exato. E aí o São Paulo ele abre mão justamente do Lucas Ferreira, que você comentou, abre mão do Alves, que é um menino ali que pode jogar, fazer algumas funções ali na parte ofensiva, né, do meio para frente. Abriu mão do William Gomes, que para mim foi uma venda inacreditável, assim, porque era um jogador que vinha ganhando cada vez mais espaço, vinha tendo minutos, vinha sendo importante, inclusive no ano passado, jogando alguns jogos de titular, decidindo alguns jogos, e esse ano seria o ano, talvez, de maturação dele, talvez o ano mais de consolidação dele, né? Para ele justamente jogar, e aí ele é vendido, você abre mão de jogadores desse tipo para apostar no Tapia, no Dineno, são coisas que essa diretoria... Né? As movimentações que a gente fala da diretoria, né, que a gente... Tem algumas coisas que a gente queria falar, mas é melhor, né? Deixar abaixo. Coisas Bom, vamos voltar inacreditáveis que só acontece com essa diretoria, né? Mas, enfim. Vamos voltar para o segundo tempo São Paulo, então. Aos 21, diminui o placar ali pelo... Agora até me perdi. Ali no gol do Lucas, né? Numa assistência do Henrique, no escanteio bem batido pelo Henrique. E o Lucas
Importante fazer esse gol. Nem achei que o Lucas foi tão bem assim, mas ele dá uma outra cara para o time, obviamente. Mas um gol importante para ele, que subiu muito bem ali, ele sobe muito bem. E aí o São Paulo volta para o jogo. E aí, a partir desse gol de São Paulo domina completamente o segundo tempo, né? Com as jogadas ali, principalmente pelo lado do Henrique, porque do outro lado estava o Tapia, que não conseguia fazer nada, e o Patrick também, que não é um grande apoiador. E aí o São Paulo domina o jogo. O André talvez entrou um pouquinho desligado, se ele entrasse um pouquinho mais ligado, até teve um bom giro que ele fez uma finalização ali, mas falta um pouquinho dessa presença de pivô, né, no São Paulo, que a gente tanto fala, que a gente acaba sentindo falta, querendo ou não, do Caleri. Que mesmo que não vinha fazendo uma grande temporada, esse pivô dele é muito importante para o São Paulo criar algumas jogadas. E Exato. aí, O São Paulo não tem um jogador com essa característica, desculpa até te cortar, mas o André, ele não, apesar dele ser um 9, ele não faz esse pivô com qualidade, né? será que ele é um Apesar, 9? então, eu acho que ele é um 9 parecido com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto também não é esse pivô de fazer a parede, de segurar a bola. Ele é um pivô que recebe a bola em velocidade para finalizar, ou que se apresenta na área em velocidade para cabecear também. Eu acho que o São Paulo tem que mudar um pouco o esquema quando você joga com o André e quando você joga com o Caleri. Você não pode esperar do André as características que o Caleri te entrega, sabe? Apesar dos dois serem camisas 9. Eu acho que o André entrou bem na partida. Ele fez, apesar de eu falar que ele não sabe fazer essa parede, esse pivô, ele fez dois bons giros ali que quase saíram gol, né? Então, acho que ele entrou bem. Acho que o grande ponto do Dineno no jogo foi a gente sentir saudade do André Silva, né? Que não vinha fazendo bons jogos, que não vinha tendo uma boa participação ali, mas hoje eu achei que ele entrou bem, teve bons momentos ali de aproximação, de receber a bola de costas ali na área e resolver fazer o giro, resolver finalizar, enfim. Acho que foi uma boa partida do André que dá uma confiança para ele pro jogo de terça-feira. Não sei se ele vai ser titular, eu acho que não, mas dá essa confiança para ele. E o São Paulo, depois de martelar tanto, teve até um lance ali que eu particularmente não achei pênalti em cima do Tapia, né? Até teve um toque ali, mas ele já vai todo desequilibrado. O São Paulo martelou bastante, teve algumas chances, e aí aos 91, num lance que a bola, acho que não entrou, né, no primeiro lance ali, eu não vi no replay, os Não, jogadores não do São Paulo até pediram, ela sobra no pé do Mike, e mais um gol da base, um gol importante para o Mike, e um empate importantíssimo no final das contas para o São Paulo, que agora foco total na terça-feira, vai com confiança, né? Se você perde um jogo, por mais que você vai com o time reserva, você vai com aquela pressãozinha, pô, perdendo um brasileiro, então esse empate no último minuto, acho que dá um gás extra pro São Paulo para o jogo de terça, né? Eu acho que até pelo contexto, né? Empatar lá é um bom resultado? Não necessariamente, porque você está jogando contra o último colocado do campeonato, né? Mas está jogando com o time reserva, você está jogando já pensando no jogo de terça-feira, não é um jogo fundamental, era um jogo que, se pudesse, o São Paulo não jogava, assim. Se pudesse, ele iria pular e vamos focar na terça-feira. É que esse ia simular, né? No videogame é aquele jogo que você simula e passa pro próximo. Exato, exatamente. E, cara, o último gol, acho que foi a grande jogada do Tapia, que ele erra o cruzamento, né? Ele cruza ali no forte para ele dar um chute para a área. E a bola no bate-rebate ali sobra para o Mike e um belo gol, assim. Sabe o que eu fiquei pensando naquele lance assim? Eu lembro de vários lances que o Igor Vinícius pegava essa bola e ele mandava na lua com esse chute. Eu fiquei lembrando disso. Eu falei, pô, o Mike acertou o gol, né? Isso já é um grande avanço. Que é aquela que você chuta para baixo, assim. Você chuta forte para baixo e seja o que Deus quiser. Né? Bom, vamos passar pelas notas de cada um rapidinho. Vou passando para você. Eu dou minha nota, você dá sua nota e a gente comenta rapidinho pro jogo de terça pra gente finalizar. Yang, vai queimar ele ou não? Não vou queimar, mas ele é fundamental no resultado, né? Então, eu vou dar um 3 para ele. Porque Tá de bom tamanho. Eu ia deixar até sem nota, mas, pô, ele podia ter chutado pra frente, né? Podia ter feito qualquer coisa. Talvez uma displicência ali, eu não sei, um excesso de confiança. Algo tão básico. Primeiro jogo, você é um profissional, queima essa bola lá na frente, depois você vai ganhando confiança durante o jogo, né? Não tem necessidade nenhuma de você dar um passe ali.
E o Yang, ele não jogava desde 2022, desde a Copinha de 2022. Um jogo competitivo, assim. Sim. Então, cara, você tá jogando seu primeiro jogo como titular no profissional, faz o básico ali, chuta pra frente. Tiveram outros lances que com o Pele foi muito bem ali, ele exibiu confiança ali. Mas o primeiro gol, e é o que torna o jogo muito difícil para o São Paulo, Sim. é erro dele. Pro contexto da partida foi o gol muito importante, né? Exato, em um momento que o São Paulo ele começa o jogo bem, ele teve Sim. 5 primeiros minutos muito bons. Mas aí por isso que eu dou 3, não sei se você quiser deixar sem nota também. Não, tá ótimo, a nota é sua. Mike, autor do gol aí do empate, foi eleito ali o craque da partida. Eu discordo dele ser o craque da partida, mas ali pelo gol, né, no último lance. Eu Eu discordo vou de nota 6, vou de nota 7 pro Mike por causa do gol. pelo gol, né? Concordo, nota 7. Eu acho que ele tomou um sufoco ali do Léo Pereira, do Sim. esporte, Isso. mas eu acho ele muito correto, assim, eu acho ele muito bom, ele é muito esforçado também. Fisicamente eu acho que ele sentiu um pouco no final do jogo, mas eu acho que ele foi muito bem e Eu acho que ele nota não 7 tem pelo nada gol. abaixo do Cedric, por exemplo. Ele não Não, deve pelo em nada pro contrário, Cedric. pelo contrário. Eu acho que deve ter um revezamento ali na lateral, até pela quantidade de jogos, mas eu acho que cada vez mais ele vai ganhando minutos ali, vai ganhando a confiança do Crespo. Eu acho que até pelo tamanho do jogo ele não deve jogar na terça, mas talvez o São Paulo, precisando fazer um gol na terça-feira, ele pode entrar ali para, né, para avançar um pouco mais pelo lado direito. Acho que é importante essa Esse eu acho que não rodagem é o jogo toda. para ele mesmo, né? É o jogo para o Cedric. Eu sei que você não é o maior fã do Não, Cedric. mas terça-feira não tem o que fazer. Terça-feira tem que começar com o Cedric, Vale a porque se experiência. pode queimar o moleque numa dessa, é um jogo Exato, que exato. grande. Bom, São Paulo começou com 2 zagueiros, Alan Franco. Então, particularmente eu não gostei da escalação do Alan Franco. Eu acho que poderia ter poupado ele, ele até sai sentindo alguma coisa ali. Eu E fiquei é o zagueiro que preocupado. mais sente fisicamente pelo São Paulo. Eu também Parece que ele tá concordo que ele sempre não tem. mancando, né? Essa é a verdade. Mas eu acho que não preocupa para terça, mas eu não entraria com ele. Eu queria ver o Igão na zaga. Eu acho que ele queria ver o menino jogar, assim. Eu acho que o São Já Paulo precisa testou o de opções time? para a zaga e só Já testou testando o que time você inteiro, né? vai. Só testando que você vai ver se o cara serve ou não para jogar no time profissional. Alan Franco, para mim, acho que ele não falha em nenhum dos gols, né? Mas nota É, 5. no segundo gol foi uma bola que foi entre o Sabino e ele, né? Ele chega um pouco atrasado, mas eu acho que era muito mais do Sabino aquela bola. Eu vou dar nota 6 para Alan Franco. Acho que tá de bom tamanho. Acho que o Alan Franco, em alguns momentos, ele acha que ele é muito craque. Ele tem um excesso de confiança absurdo. Eu acho que às De vezes isso. desarmar e sair com o peitão estufado. Ele sai como se ele fosse muito craque. Então, às vezes, isso me incomoda. Mas foi um jogo, acho que correto dele. Eu também vou dar nota 6 para ele. Para o Sabino, já em sequência, eu acho que vou colocar a mesma nota, apesar desse gol aí ter sido entre os dois e tudo mais, acho que ele fez um jogo correto ali também. Não foi o culpado principal em nenhum dos gols também, então vou dar nota 6 aí para a dupla de zaga. Eu gosto do Sabino, eu acho ele muito bom zagueiro, mas eu dou 5 para ele, eu acho que ele foi um pouco abaixo e falhou no gol. Então, nota 5. Bom, já emenda no Patrick, então. Patrick, correto, nota 6. Melhor que aquele Patrick que a gente conheceu, né, dos anos passados. Acho que ele, depois do jogo que ele entrou, né, acho que foi contra o Fluminense, se eu não me engano. Acho que fez um jogo correto também. Em alguns momentos ele dá uns cruzamentos que não tem ninguém na área, mas ele é um lateral limitado. Ele não vai ser um craque da lateral esquerda, mas acho que para revezar nesse momento que o São Paulo só tem o Enzo Dias, acho que dá para jogar em alguns jogos sim. Vou de nota 5 pro Patrick. Dupla de volantes aí que começou, Luan e Pablo Maia, dois primeiros volantes, né? Uma dificuldade um pouco mais do São Paulo de construir ali, que o São Paulo vem jogando com o Marcos Antônio Bobadilha, característica completamente diferente dos dois que começaram hoje. Vou começar pelo Luan. O Luan, que é um jogador que me agrada muito, acho que para primeiro volante ali, para alguns jogos em específico que o São Paulo tem que marcar, acho que o Luan pode ser muito importante para o São Paulo. Vou de nota 6 para ele. Acho que em alguns momentos falta um pouco de mobilidade para ele, né? Um passe mais igual o Marcos Antônio, por exemplo, que vai quebrar o pé, que vai dar um passe mais vertical. Acho que falta um pouco disso nele, mas é a característica dele. Eu acho que a gente não pode esperar as características do Marcos Antônio no Luan, né? Eu acho que são jogadores totalmente diferentes. Gosto do Luan. Eu acho que ele foi
bem participativo, principalmente no primeiro tempo, buscando o jogo, tentando algo ali diferente, e ele é muito brigador também, né? Eu gosto da marcação dele. Eu acompanho, nota 6 que você deu? Isso. Nota 6. E Pablo Maia. Pablo Maia me agrada, eu gosto muito do Pablo Maia. Eu acho que ele voltou de lesão muito mal, com alguns momentos ali de instabilidade, não foi tão constante, alguns erros ali básicos, mas eu acho que nesse jogo ele foi bem. Até mandou uma bola na trave, que foi um dos poucos lances que o São Paulo teve no primeiro tempo. Vou de 6,5. 6,5. Eu acho que foi dessa volta do Pablo Maia desde a última lesão dele, foi um dos jogos mais decentes dele, eu acho, né? Sim. Ele é outro jogador de antes da lesão e depois da lesão. Eu acho que em alguns momentos ele dá uns botes muito espalhafatosos, assim, né? Ele sai, dá um bote, o cara passa fácil dele. Mas foi um jogo bom dele, eu achei dessa volta, igual eu falei, acho que é o melhor jogo dele dessa volta. Vou acompanhar você, vou de 6,5, um pouquinho acima do Luan hoje. E aí já emendo no Rodriguinho, que saiu no intervalo, mas fez um bom jogo, né? Que a gente estava comentando. Fez um bom jogo. É uma pena ele ter saído, porque eu acho que ele era o cara mais lúcido do São Paulo, mas é aquilo. Tem que analisar o contexto, e o contexto do São Paulo hoje é terça-feira. É Libertadores. E ele vai participar desse jogo de alguma forma, ou entrando no segundo tempo, ou começando de titular. Vou de 6,5. Acho que ele poderia receber uma nota mais alta se ele tivesse continuado no jogo, porque eu acho que ele foi muito bem no primeiro tempo, de um São Paulo não tão bem. Eu também. Acho que do primeiro tempo ele foi o destaque do São Paulo no primeiro tempo, igual você tinha comentado. Queria muito ver ele, o Lucas e o Henrique, né, tabelando ali, ia ser uma movimentação Sim. interessante. Então a gente teve essa troca do Lucas por ele, mas acho que muito se passa por terça-feira. Eu vou arriscar que ele vai começar na terça-feira. Depois dessa troca aí, acredito que ele vai começar. Ferreirinha. Então, Ferreirinha eu acho que foi abaixo, ele tentou uma coisa ou outra ali pela esquerda, e eu acho que joga contra ele justamente o fato dele ter jogado na posição dele, na posição que ele mais gosta ali pela esquerda, então eu vou de nota 4 para ele. Você acha que ele começa na terça-feira? Ele, Luciano, ou vai André e Luciano? Eu começaria com ele na terça-feira, Eu porque eu também. acho que o André Luciano fica sem uma válvula de escape ali, que pode ser o Rodriguinho, mas queria mais alguém ainda mais jogando em casa, sabe? Mas hoje ele foi mal, acho que nota 4 para ele tá de bom tamanho. Vou de nota 3 aí pro Ferreirinha. Pra mim, fez um jogo que em algum. No começo ele até tentou participar, mas ele erra um, dois lances, ele some do jogo. E também o Henrique, que entrou no lugar dele, foi muito bem. Deu uma outra cara pro time, isso daí também joga um pouquinho contra ele. Vou pular o tapa aí, a gente já comenta. Dineno. Teve uma chance, igual você falou, o Dineno ele não apareceu no jogo, tirando esse primeiro lance dele, não apareceu no jogo pra mim. O Dineno, exatamente isso. Tirando o primeiro lance, ele não apareceu no jogo, ele não teve, a bola não chegou nele. Mas é isso, o atacante tem que ter uma chance, tem que fazer, tem que aproveitar a chance dele, ainda mais o Dineno, que não tem Ô Luiz, eu time. vou cortar você rapidinho. 1-0 Bahia, tá? Contra o Corinthians. Boa, caramba. O jogo é onde? É o Química. Caramba, 2 minutos de jogo, 1-0 Bahia. boa. Mas falando do Dineno, é isso. O atacante tem que receber a bola e tem que aproveitar, ainda mais ele que não vinha recebendo oportunidades. Então, se ele quer justificar ali mais minutos em campo, E digo mais, Michel Araújo fez o gol, tá? o- gostava dele, gostava Não, dele. eu gostava dele, tá? Eu Saudades, gostava dele. saudades. Era útil. Era útil, era muito útil. O... Mas é isso, o Dinheiro. atacante tem que aproveitar a chance e ele não aproveitou. Eu daria uma nota, eu acho que ele foi abaixo do Ferreirinha, eu daria uma nota 3 para ele. Eu vou de 2,5, que é um pouquinho abaixo do Ferreirinha também. Eu dei 3 pro Ferreirinha, então eu vou de 2,5 pra ele. E aí eu já vou emendar no pior do jogo pra mim, disparado o Tapia. Eu vou dar uma nota 1 pra ele, por esse último lance que você falou, que ele cruza errado ali e tudo mais. Eu acho que ele é brigador, ele até tenta algumas jogadas na vontade, assim, mas tecnicamente muito abaixo mesmo. Teve um lance ali pelo lado esquerdo que ele começa a conduzir a bola reto, assim, ele não sabe o que ele faz. Ele não estava entendendo o que ele queria fazer no lance. Então eu vou com nota 1 para ele, muito abaixo mesmo, tá? Não, é isso, é um jogador limitado. Até o lance que
que ele ficou pedindo pênalti ali, ele domina já caindo, acho que muito mais por uma limitação dele técnica do que qualquer outra coisa ali. Vou dar nota 2 também por esse último lance aí, que ele cruza, acho que até cruza errado, ele dá uma bica ali pro meio da área, seja o que Deus quiser, e acabou dando certo. Mas no jogo em si, para mim, foi o pior em campo. Nota 2, eu dei nota 3 pro Yang, nota 3 pro Dinene, agora nota 2 pro Tapia. Bom, dos que entraram, Lucas. Lucas eu daria uma nota, eu acho que ele foi bem, tá, o Lucas. Participativo, buscou o jogo, daria uma nota 7 para ele, acho que ele foi importante, Ele ainda não importante ele tá pegar essa naquele confiança. ritmo, né? Ele ainda não tá naquele ritmo de Lucas, mas já é um Lucas melhor do que o que a gente viu na terça-feira, por exemplo. Vou comprar Nessa nesse volta gol foi o nota melhor 5. jogo dele, o jogo que ele mais participou, o jogo que ele mais buscou ali algo diferente e fez o gol. Acho que o gol dá uma confiança para ele e acho que na terça-feira ele, acho que não começa titular, mas deve entrar e deve incendiar o jogo ali. Eu acho que no máximo no intervalo ele deve entrar na terça-feira. Bom, vou também numa nota 7. André Silva. Gostei do André Silva, acho que ele é o jogador que mais tem me irritado nos últimos jogos, mas gostei dele, daria uma nota 6,5. Eu não gostei tanto quanto você. Não vou mentir. Vou um pouquinho abaixo, vou de nota 5,5 para ele. Foi melhor do que ele vinha sendo, mas ainda assim acho que falta um pouquinho entrar um pouco mais ligado. Ferrarese. Ferrarese não fez muito menos do que ou muito mais do que o Alan Franco. Acho que ele foi bem, participou um pouco mais ofensivamente ali, teve uma tabela que ele faz com o Henrique Carmo que o São Paulo ele cria uma oportunidade interessante ali pela direita, vou dar uma nota 6,5 para ele, acho que entrou bem. Acho que acho que a mesma coisa com o Alan Franco ali. Acho que nota 6 para ele também tá de bom tamanho. Vou deixar o Henrique por último, Bobadilha, entrou no lugar do Luan. O Adil entrou bem, não fez nada demais, mas participativo, rodou um pouco mais do jogo ali. Ofensivamente ele entrega um pouco mais do que o Luan. Mais dinâmico, né? Mais dinâmico, Ele dá uma dinâmica interessante pro time. Vou dar uma nota 6 para ele. Eu acho que ele entrou bem, foi correto. Para mim, o melhor em campo, eu já vou adiantar, vou de nota 9 aí pro Henrique. Para mim, mudou totalmente o jogo de São Paulo, entrou muito bem, arriscando, indo para cima, igual você falou, foi vertical. Gostei muito da entrada do Henrique. Para mim, o melhor em campo, assim, até disparado para mim de São Paulo. O Henrique eu vou dar uma nota 8, eu acho que ele entrou muito bem também. Para mim, o melhor em campo. Todas as jogadas de perigo de São Paulo passaram por ele ali do lado direito. E ele é aquele cara que ele recebe a bola, ele parte para cima, se ele erra, no lance seguinte ele tá partindo para cima de novo e ele vai tentar driblar, vai tentar jogada individual, vai tentar a tabela ali, ele tenta algo diferente, que é o que falta na maioria dos atacantes hoje em dia, né? São Paulo, não vejo tantos atacantes com essa característica. Tem o Ferreirinha pelo lado esquerdo, eu acho que o Henrique ele é uma opção, tinha o Lucas Ferreira também, que fazia esse papel de partir para cima em velocidade. Eu acho que ele é uma alternativa muito interessante ali para entrar ao longo dos jogos e dar uma cara diferente ali para o time. Para mim, o melhor em campo, nota 8. Bom, é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Deixa o like aí, compartilha, deixa o comentário aí pra gente. Tá começando. Agradecer a presença do Luiz, o convidado aí. E é isso. Mais um jogo de São Paulo. Terça-feira espero estar aqui de volta com a classificação para as quartas de final. Jogo muito importante para São Paulo. E é isso, rapaziada. Último recado aí, Luiz. Não, é isso. Foco terça-feira. Agradeço o convite aí. Muito, muito legal, cara. Muito legal o canal. Legal a dinâmica do programa também, de analisar o jogo, de dar as notas para os jogadores. Gosto bastante, sou um fã assíduo aí do canal. E terça-feira espero boas notícias aí no vídeo. Valeu, rapaziada.